Mais um podcast aqui na FEICONDE e agora com o advogado Tiago Oliveira. Tiago Oliveira atua na área imobiliária e condominial. Ele é sócio também de um escritório Carvalho de Oliveira, não é isso, Tiago? Isso. Também é palestrante e vice-presidente da Comissão de Imobiliário da OAB de Pernambuco. Isso. Seja bem-vindo, Tiago, ao nosso podcast. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha aqui uma conversa bem dinâmica e instrutiva para os nossos espectadores, não é isso? E agora está comigo como co-host Jaelson Gomes. Ele não me larga, gente. Gente, na verdade, você já ouviu falar em STEP, né? Eu sou o STEP dessa vez. A co-host oficial, ela precisou estar numa palestra e estamos aqui desejando também boas-vindas ao nosso convidado Tiago Oliveira. Muito bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, que estou cheio aqui de vontade de informação para passar para o pessoal. E eu quero pedir, se você ainda não segue a gente no nosso canal, vai lá e segue agora. Segue, ativa o sininho para que você seja notificado para todo o episódio novo que seja lançado. Toda terça-feira, às 12h30, vai ao ar um episódio novo nessa área da engenharia, da arquitetura. E vamos com a gente hoje falar sobre... Eu queria, meu amor, só um adendo, vale a pena registrar que estamos aqui hoje no estúdio móvel, estamos aqui no Resort Hotel Jatiuca, um episódio diferenciado e com um marco histórico também, que esse podcast nasceu com o nome Papo de Engenharia. E nessa data ele se transforma no Range Podcast, um papo de arquitetura e engenharia. O que é isso? Houve uma transformação, uma evolução. Esse nome Range é uma marca empresarial que tem ganhado força aqui no Nordeste, aqui no estado de Alagoas, e a gente transformou o Papo de Engenharia no Range Podcast, que não deixa de ser e continuar o Papo de Engenharia, só que de forma mais ampla. Isso é uma nota que fizemos e agradecer a todos vocês que continuam nos seguindo. Poxa, inclusive, inicialmente eu queria saudar vocês, essa iniciativa pioneira aqui no estado, até mesmo no próprio Nordeste. A gente tem ainda muita dificuldade de conteúdo especializado, então essa iniciativa de vocês foi fantástica. Vida longa, Range. Boa, obrigado. Falando em Range, a Range atua na área da engenharia diagnóstica e da arquitetura popular, incluindo também os projetos de retrofit. Então, vocês precisam conhecer. Boa. Vai lá no nosso Instagram, @RangeOficial. E também eu quero agradecer ao Verde Vivo. Olha como tá bonito o nosso estúdio, Tiago. É bonito, hein? A gente tem aqui o apoio, a parceria do Verde Vivo. Verde Vivo é uma empresa que atua no ramo do paisagismo há mais de 40 anos aqui no nosso estado. Diga aí, pensou em paisagismo, pensou em vegetação, não só interna como externa e grandes portes, pensou Verde Vivo, tá, Tiago? Muito bom, muito bom. E vamos agora ao nosso explorar o nosso tema e o nosso convidado. Então, como a gente está vivendo um momento sobre a engenharia condominial, a gente vai falar da entrega, dos problemas e das soluções das edificações. E para isso a gente convidou aqui o Tiago, que ele é advogado atuante nessa área. E eu quero começar, Tiago, com essa temática, né, da entrega de um empreendimento. Na sua visão, como é que deve ser feito a entrega de um empreendimento para os síndicos, para os moradores de um edifício? Eu sempre gosto de começar justamente utilizando essa frase. Vamos começar do início. E qual é o início de tudo? O início de tudo é a entrega do empreendimento, né? Depois de eventuais percalços que existem na conclusão daquele empreendimento, e chega o grande dia de você receber aquele imóvel, objeto de luta por tanto desejo de tantos anos. Mas é um dos momentos mais sensíveis, sabe, Renata? Que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque, de acordo com a própria legislação civil e o Código de Defesa do Consumidor, a partir daquele momento, inclusive, podem ter início a contagem de prazos, não é, normais, de que você precise entrar em contato com a construtora, para que pode ser feita alguma correção. Mas veja, desde aquele primeiro momento do recebimento do imóvel, você já tem esse marco inicial. Então, é um momento muito delicado e deve ser feito com muita atenção. Inclusive, já é uma primeira dica. Eu sempre converso muito tanto com os síndicos, né, com o síndico, como também os proprietários, que, se possível, façam estar presentes
com profissionais especializados nesse ramo. Existe empresa hoje no mercado, eu creio que também no nosso mercado alagoano, voltadas tão somente para assessorar o condômino, não é? Ou o próprio síndico no ato da entrega do imóvel. Então eles fazem todo um levantamento, eu sei. Não foi por acaso que eu falei isso, né? Você não só tem a cara de inteligente, não. É de fato. Então, vocês sabem que esse é um momento importante, então a gente tem que se cercar de profissionais, porque a gente às vezes recebe imóveis, tão somente depois de passar da poeira, 60, 90, 120 dias, é que a gente se preocupa com a mudança para só depois se preocupar com o principal, que é o atual estado de recebimento dos nossos imóveis. Ô, Tiago, quando a gente entrega um empreendimento, né, se tem uma cláusula que fala que você tem 90 dias para reclamar sobre possíveis vícios construtivos. Explica aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo o que seriam esses vícios construtivos. Eu acho que até para a gente evoluir na nossa conversa, né, e como eu falei, e como eu sugeri que a gente vá sequenciando, antes de a gente abordar esse ponto, eu queria dizer também para os nossos ouvintes, né, e consumidores, na maioria deles, que no momento do recebimento do imóvel, é imperativo, é necessário que o construtor, que o incorporador entregue o manual de garantia e de operação daquela unidade, né, quando se tratar de condômino de proprietários, ou então também o manual de uso e operação de toda a área comum. Por que é interessante a gente falar previamente disso? Porque antes da gente discutir responsabilidades, antes da gente chegar à conclusão de que existe um vício construtivo, a gente tem que primeiro cuidar, né, e tem que saber se aquele item, se aquele parque, se aquela situação foi conferida a correta manutenção de acordo com o manual. Então, o primeiro ponto é esse. Às vezes, a gente tem uma prática no mercado de já querer imputar responsabilidade, querer falar de vício, sem a gente querer discutir se a gente fez a nossa parte. Primeiro, se a gente apurou, se a gente verificou como é que dá a manutenção e se a gente conferiu a devida utilização daquele bem de forma adequada. Então, eu acho que primeiro a gente tem que se preocupar com essa situação e, como a gente já conversou ali na palestra, né, as empresas, por sua vez, têm que fazer o papel de seguir o plano de manutenção, de seguir a entrega do manual de manutenção de acordo com a própria NBR. Existe uma norma técnica da ABNT própria que diz como fazer um manual de operação e de itens, né? Então é interessante. Aí existe justamente o do síndico. Existe o do síndico, e o dos moradores das unidades privativas, responsável pela manutenção de toda a área comum, e existe também das unidades privativas. Isso. Tudo isso está devidamente disciplinado lá na NBR 14037. E esse é o nosso ponto de partida. Certo. Aí quando a gente entrega o empreendimento, entrega junto esse documento. Isso. E eu digo isso porque eu trabalho numa construtora que atua dessa seguinte maneira. Existe um documento na hora que o cliente vai assinar, dizendo que, após ele receber o empreendimento, após ele receber o manual do proprietário, que a gente chama assim, a gente explica tudo isso que ele tem que fazer, porque no manual do proprietário contém, entre outras coisas, todos os materiais que foram utilizados, os prazos de garantias, enfim, e toda a orientação de manutenção dos processos construtivos. E tem uma cláusula que fala, após 90 dias, você não pode mais reclamar dos possíveis vícios construtivos. Aí eu queria você, na sua visão, como advogado, como é que você entende que seria esses vícios construtivos? Veja você, Renata, e surpreenda-se, mas eu sei que você sabe, você como profissional competentíssima no mercado sabe. Você sabe que o nosso prazo menor que a legislação traz, e esse prazo ele não está no Código Civil e está sim no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, para os vícios aparentes, nós temos um prazo de apenas 30 dias para reclamar os vícios aparentes. O que são esses vícios aparentes? São aquelas situações, e aí a gente não vai perder tempo por conceituação, que tão logo você ingresse na unidade, você pode constatar aquela situação. E aí pode ser dos mais diversos. Uma simples mancha. Não importa, na verdade, qual é a caracterização do vício, e sim, naquele momento, como ele se manifesta. Então, nesse momento, a gente se preocupa, e quando a gente fala em prazo inicial, é justamente naquela situação que você ingressou no imóvel e já verificou. Você verificou que aquela porta não está fechando, você verificou que aquele interruptor não está acendendo e o problema não é a lâmpada. Então, na verdade, esse seria o menor prazo que a gente tem no primeiro momento, que é o vício, né?
que pode ser considerado, a grosso modo, um vício aparente. Um aparente. Que não foi constatado no momento da Exatamente. vistoria de entrega. Eu fiquei curioso, me permita a intromissão, porque na verdade eu não sou engenheiro, mas termino quase sempre, porque a minha esposa ao lado, eu sempre estou ouvindo, né? Eu também não sou e todo dia tô estudando o NBR. Exatamente, você tem ideia. Você falou em vício aparente, e o oposto disso, qual é o outro lado disso? É o vício real, porque tem um vício aparente, e o que é que não é aparente? Por exemplo, existe, se não existir também não tem problema. Faz sentido, mas o aparente não é que ele aparenta ter um vício, é o aparente porque ele é visível. Ah, tá, boa. Então, o contraponto dele é o vício oculto. Oculto. E aí a gente não não vamos exaurir aqui, sim, mas a gente perfeito. tem que lembrar, e os nossos colegas que militam nessa área bem sabem, que nós temos tanto a disciplina de vícios no Código Civil, como também no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, é importante a gente saber que tem essa distinção. Por que é importante saber isso? Mas a gente também tem que ter em mente que, basicamente, todas as relações, principalmente a relação envolvendo condomínio e construtora, e, claro, os condôminos construtora, todas elas você tem a incidência direta do Código de Defesa do Consumidor. Sim, perfeito. Existiu ainda durante um período uma certa dúvida se nas relações entre o condomínio e a construtora também se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor, mas isso há muito tempo já foi afastado pelo STJ e hoje não existe mais dúvidas nesse sentido. Eu queria quebrar aqui um pouquinho o protocolo. Amor, a gente começou e a gente não perguntou quem é Tiago. Tiago com I, gente, não é TH. Quem é Tiago Oliveira? Porque todo mundo já começou, a gente já começou a falar dos mas assuntos. faz parte, A mas gente se cara... empolga, é normal. É, O tema é palpitante demais. Aí Não. as pessoas devem estar dizendo, quem é Tiago, né? Quem é Tiago Oliveira? Vamos Olha lá, o parênteses, Tiago. a gente está dando a condição de você mesmo dizer que é Tiago Oliveira. Embora você tão bem explicou aí, mas... Não, mas eu disse que ouvindo a Tiago era parte dele- advogado. Mas quem Tá. é Tiago? Tiago Oliveira, graças a Deus, é um bom pernambucano, torcedor do Esporte Clube do Recife. Opa, Olha Torcedor do Esporte Clube. Olha só. Torcedor do Esporte Clube Recife e Por também... isso que tem essa energia boa aí. Sim, e também naturalizado aqui em Terras Maceienses, uma também, cidade... também. É, o cara chegou aqui inventando que vinha trabalhar e não, era evento tomar banho de mar, porra. Aí Gente, chegou aqui ó, e isso- ficou. Ó, só um detalhe. Tiago tem uma esposa com o nome de Renata. Tem um Isso. filho com o nome de Matheus, sem H. E agora eu descobri que ele é pernambucano e torce pelo esporte. Poxa, Caramba, é muita coincidência, É muita Tiago. coincidência, Tiago. Esse encontro ele tinha que acontecer de toda forma, né? Incrível, e tinha que acontecer. Muito mas, bom. Mas, gente, e aí eu queria também, até contribuindo para a discussão, eu gosto de sempre fazer uma distinção, porque nós temos uma sequência de prazos, essa diferenciação de tipos de vício e tipo de prazo, mas a gente gostaria logo de afastar uma primeira mística, que é uma mística de mercado, principalmente mais os que os leigos acabam aplicando como se fosse coisa comum. Todo mundo tem uma primeira impressão de que o prazo de garantia daquele imóvel, o prazo de responsabilidade, e acabam fazendo essa confusão entre prazo de garantia e prazo de responsabilidade, ele está sempre fixado em 5 anos. Então a gente pelo menos já começou a conversa de trás para frente. Eu já Sim. disse a vocês que a gente tem um prazo de até de 30 dias. Perfeito. Mas por que a gente fala esse prazo de 5 anos? Na verdade, e eu gosto sempre de falar isso, é o único prazo legal de garantia que existe na legislação civil. É o prazo do artigo 618. Mas veja, a gente não está falando, Renata, e estudamos isso durante muito tempo, a gente não está falando de prazo de responsabilidade, a gente está falando de garantia, que é aquele prazo lá de 5 anos, não é? Não é de forma ilimitada, tá? Existem circunstâncias específicas, tá? E, claro, que para aquela garantia seja acionada, você tem que fazer, né? Você tem que noticiar a construtora num prazo de até 180 dias do surgimento daquela situação, que comprometa a segurança e a habitabilidade daquele imóvel. Mas veja, estamos falando apenas de garantia, que não se confunde com responsabilidade, tá? Eu queria fazer uma pergunta, não sei, vamos ver se ela tem cabimento, mas eu vou fazer mesmo assim. Existe hoje no Essas são as mercado- melhores perguntas. Essa aí me veio à mente, eu sou Ótimo. dessa, entendeu? Brainstorm. Um brainstorm, e o podcast, a pegada é essa.
Então, Tiago, existe no mercado algumas construtoras, Renata conhece muito bem, que ela está fazendo um trabalho de personalizados. Ou seja, a pessoa compra o imóvel na planta, o imóvel tem uma configuração e no decorrer da obra, o cliente ele tem a oportunidade de fazer as devidas alterações, moldando ao seu gosto. Através da construtora. Através da Um construtora. serviço que a construtora oferece. A construtora está oferecendo esse a mais para que o cliente possa personalizar, deixar o seu imóvel, o seu apartamento com a cara dele, né? Com o jeito, com o estilo dele. Enfim, moral da história, terminou a obra, houve uma série de modificações e nessas modificações a pedido do cliente, embora esteja registrado ali o pedido, tal, com algum tipo de alteração contratual, algum tipo de registro, mas chega ao final e acontece de não estar... de alguma coisa não estar nos conformes, não estar nos devidos. Cabe uma reclamação, existe alguma coisa que possa juridicamente ir de encontro a favor ou contra o cliente, se ele, caso reclame, ele mesmo tendo feito essas alterações no decorrer da obra? Eu não sei se isso nem aconteceu, mas eu imaginei que possa acontecer. Primeiro, que essa solução, essa ideia que você trouxe, essa problemática, ela é um mundo bem confortável para o adquirente. Por que eu estou lhe dizendo isso? Por que a gente está começando, tranquilizando você, consumidor, que fez isso e eventualmente se viu em alguma problemática na hora de receber o seu imóvel? Primeiro, que independente da alteração do projeto, como a própria construtora se franqueia a fazer as modificações, ela deve entender quais são as limitações possíveis dentro do próprio projeto que ela desenvolveu e aprovou e executou. É assim mesmo. Então, a gente entende que você tem um certo range para poder atuar e fazer aquelas modificações. Segundo, não é porque você modificou o projeto original que você vai fugir Sim. das normas e dos padrões construtivos. Tá? Então, isso não cabe, isso com certeza não será utilizado pela construtora em eventual situação. Então, creio eu que em momento algum você vai ter essa, digamos assim, essa tentativa de escusa de responsabilização se a própria construtora executou o projeto eventualmente sem atender algum requisito técnico. Por que eu estou dizendo que esse é um mundo confortável? Porque o que a gente mais vê é justamente o contrário. Sim. O consumidor, né, o proprietário, o adquirente, até antes mesmo, existem algumas situações que a construtora permite que você faça modificações, tá? Por conta própria, e lá na frente isso acaba tendo um problema, porque você, quando executou aquele item, acabou por não atender a algum item específico da norma técnica, inclusive pode chegar à situação de próprio cancelamento da garantia daquele sistema. Pode então, mesmo. eu acho que essa primeira situação que você trouxe Entendi. é um mundo bem mais confortável. Bem mais confortável. É o menos provável. Né? Só uma colocação, eu atuo numa construtora, coordeno o setor de personalização, que é exatamente isso. O Tiago compra um apartamento nessa construtora. E aí a gente entra em contato com você e pergunta, você quer personalizar? E aí a gente tem toda a padronização para que você personalize de acordo com o seu gosto, só que a gente vai fazer a compatibilização de projetos e a gente vai ver aquilo que é possível ou não a título de estrutural. Perfeito. Certo? Muito bom. E a partir daí você conta com toda a garantia da construtora, porque tudo vai ser executado com a construtora. Então, esse é um serviço que a construtora que eu trabalho oferece e está em alta, viu, Tiago? Né? As pessoas... As personalizações, né? É um público que realmente atende e... São poucos um mercado que tende a crescer. Porque existe um custo, tá? A gente trabalha com uma planilha de débito e crédito, dependendo do dia que você comprou, do período que você comprou aquele apartamento, você recebe os créditos daquilo que não foi utilizado. E a gente cobra o diferencial que você fez. Então, existem alguns clientes que ainda não querem e optam por, após a entrega do apartamento, fazer essa reforma. Aí sim. Aí, o que eles mexeram, eles perdem a garantia. E aí eu chamo a atenção, que é aí que mora o problema, e aí que depois, às vezes, o proprietário não pode tentar imputar responsabilidade à construtora. Porque se você executa qualquer obra em desconformidade com o que diz o próprio manual de operação,
você aí sim está navegando por conta própria. Isso falando da sua garantia. Mas, ao mesmo tempo, no âmbito condominial, você também pode causar até, a grosso modo, problemas para toda estrutura, a depender do tipo de intervenção que você faça. Entendi. Lembrando que essa intervenção ela deve ser acompanhada diretamente pelo síndico, né? E aprovado o projeto antes da realização das intervenções. Ô, Tiago, você como advogado, o que é que chega mais para você a título de reformas de apartamentos, de edificações de um modo geral? Seria o proprietário que procura o Tiago porque está se sentindo lesado? Ou seria o construtor ou o engenheiro que procura o Tiago a título de ter sido cobrado por algo indevido? O que é mais comum? Nós temos 3 situações que de forma corriqueira chegam ao nosso escritório. Primeiro nós temos o próprio proprietário, né, na qualidade também de consumidor, que nos busca e através do nosso serviço de consultoria tenta verificar, até porque a gente tem que fazer essa análise prévia. É importante a gente, antes até de propor ou propriamente ingressar com a ação judicial, a gente fazer a análise se de fato existe viabilidade daquela ação. Só um minuto. Os clientes estão muito intolerantes hoje em dia. E eu escuto muito. Tipo assim, nem precisa, porque a gente é muito assertivo, já se percebe o quanto a construtora é parceira do cliente. Mas sempre tem aqueles meios intolerantes, né? Que às vezes querem ameaçar a gente, né? Vou acionar a justiça. Por isso que eu... É como eu sempre digo. É como eu sempre digo, né? E a gente sempre estudou isso. O advogado é o primeiro juiz da causa, tá? Nós, como profissionais, e nós que nos franqueamos a ser especialistas, nós temos, tal qual um médico especialista, de dizer qual é o diagnóstico daquele cliente, de fazer aquela análise de eventuais patologias, né, construtivas, estávamos falando de patologia construtiva, de saber se de fato a manifestação daquelas patologias, qual foi a origem delas. Porque o que eu vejo muito, Renata, na prática, é que na maioria das vezes o próprio cliente está reclamando por algo que ele deixou de fazer. Então, eu não fiz a manutenção. Boa. E estou reclamando. Gostei muito dessa Então, a gente tem que... eu gosto de fazer essa menção, porque a gente está num momento que a gente não pode simplesmente demonizar. Vou repetir a frase, porque eu gosto muito de falar isso. Demonizar as construtoras, demonizar os construtores do mercado imobiliário. A incorporação imobiliária é uma das coisas mais complexas que existe no ramo da engenharia. É verdade. Então a gente tem que entender que podem existir desvios, mas até para essa situação a lei confere a oportunidade de retificações, de correções. Boa. Então nem tudo tem que virar uma ação, né? Sim, muito bom. Gostei dessa sua colocação do primeiro juiz da causa, partindo do princípio de uma advocacia preventiva, porque termina que prevenindo você partir para um litígio. Muitas vezes o litígio só gera custo e desgaste, e até desgaste na relação. Quando vai se apurar... Sem necessidade. Sem necessidade. Ou às vezes o cliente está ali e de repente quando supera ele vai ver, às vezes está de cabeça quente. As expectativas são sempre as causas maiores, né? Das causas que você fica empolgado. Eu quero aproveitar essa palavra aí, a expectativa, e fazer uma pergunta com relação até ao tema, né? Porque o tema é entrega, problemas e soluções. Né? No caso aí das entregas. Falando de problema que eu penso ser corriqueiro, eu digo isso porque assim, obra é um caso sério. Geralmente a pessoa marca um prazo para entregar, não é isso? Você marca um prazo para entregar. Na maioria das vezes, hoje menos, até digo assim, mas nunca entrega no dia. É impressionante. Depois parece. Eu vou falar. Eu vou fazer uma acusação aqui, mas com direito da dúvida e com direito também de resposta. Mas a maioria de obras, construtoras, marcou para tal dia, tal hora. Aparece um bicho no meio, algum troço no meio que atrasa. Vamos lá. A construtora marcou para entregar o imóvel lá, maio de 2023. Maio de 2023, está faltando ainda uma série de coisas, vai entregar lá para agosto, setembro. Atraso na entrega. Qual a solução para esse problema? Renata, eu confesso que ele deu um 360 na conversa, mas estamos prontos, vamos lá. É porque o bom da negócio aqui, eles dois entendem aqui. Não, se você quiser, por favor. Pronto, eu vou falar. A engenharia, a construção civil, Tiago, como você sabe... Mas a opinião é jurídica. Existem os processos construtivos. Os processos construtivos, eles são compostos por materiais e mão de obra. E os processos construtivos têm as suas etapas.
que eles precisam ser respeitados. O que é que acontece? Tudo muito na pressa. O que é que pode acontecer? Possíveis manifestações patológicas. Compras indevidas. Pode acontecer possíveis manifestações patológicas. Eu vou levar, em particular, um caso nosso. Tá? A gente está construindo um estúdio novo. Uma reforma de um estúdio. Uma reforma de um estúdio, onde a gente colocou as paredes de divisórias um bloco diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. Nem foi o bloco cerâmico, nem foi o bloco de gesso. Foi um bloco... É uma startup, é um negócio bem diferente, que tem digamos assim, é voltado para um determinado objetivo. Pronto, é um bloco tipo gesso misturado. É o IFC, é o ICF. É o isobloco. Não, é isobloco. É o isobloco. Isso, exatamente, mas acho que é isso. Aí deixa eu te dizer, quando a gente fez essa parceria, que a gente utilizou esse isobloco lá, a gente não contatou junto a parte do reboco. A gente não. Quando a gente caiu Quando a gente caiu na real, eita, não foi visto. Aí ele fez, eu posso entregar, só que vai demandar mais tanto tempo. Aí quem está cuidando dessa obra já é Elso e outra pessoa aí, outra empresa parceira aí. Então, decidiram botar um outro tipo de material. O que é que aconteceu? Um serviço de reboco de uma sala, mais ou menos desse tamanho, que é para 2 dias. Menino, durou de 5 a 7 dias. Por quê? Quando ia rebocar, ela não aderia àquele reboco. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Porque dependendo do processo construtivo que esteja, dependendo da personalização do apartamento, dependendo do tipo de obra, pode sim não ser naquele prazo que foi estipulado para ser... Pode acontecer. Eu vou mediar essa situação. Tá? Medir direitinho, porque é o seguinte, eu vou botar pimenta nesse negócio. O que ela colocou tem total sentido, assim, até certo ponto, mas eu estou falando em via de regra, doutor Tiago. Porque, assim, existe sim os intempéries, as coisas que podem ser consideradas de força maior, até com previsão legal. Só que, no geral, é realmente meio que forçação de barra alguns casos. Aí salvo. Por exemplo, os casos que ela citou é uma realidade. E faço questão de mencionar tanto a Isobloco, uma excelente empresa, que inclusive é parceirona nossa. Ela fez um excelente trabalho. Agora, no decorrer do percurso, deu esse desencontro aí por conta do tipo de material. Mas não foi culpa da empresa. Jamais. É isso que eu vou dizer. Como também a própria Laca, outra parceira forte nossa, gente. Assim, esse caso foi um caso pontual, específico, que a dilatação do prazo, ela tem sim uma ponderação justificável, plausível. Agora, no geral, e aí eu vou fazer meio que advogado do diabo, muitas empreiteiras, construtora, ela sabe que não vai entregar no mês. Eu vou ela falar bota ali, só mais um aí porém. fica embromando. Eu vou esperar vocês terminarem de se resolver aqui, hein? Prazo. Aí eu vou te dizer. Eu vou contratar o doutor Tiago. Tiago, o apartamento é padrão. 52 apartamentos, tudo revestimento 30 por 90, tá? Você vai naquela velocidade. Aí chega Tiago e compra um apartamento. E o que é que eu tenho a ver não com quero esse apartamento. Eu não quero o meu apartamento com esse revestimento 30 por 90. Contrata a Rita Souza, arquiteta, que vai botar aí, os revestimentos tudo na diagonal, um tudo vermelho, certinho, um verde, sem um nenhuma amarelo, diferença. um azul. Aí tem que ter um ângulo de 20. Mas é no momento posterior, né? Você está se referindo ao momento posterior. Não, é durante o período de obra. Então, lógico que a gente não vai conseguir entregar o apartamento do Tiago no período. Renata, aí eu já não sei. Calma, calma. Aí eu já não sei, mas eu vou começar. Eu sou o cliente aqui, viu? Não, mas tudo bem. Mas aí a gente está conversando aqui, então a gente tem que amoldar situações. Tiago, e vou dizer, eu não vou conseguir entregar o teu apartamento em maio. Se o Tiago for contratado pela construtora, eu já sei, meu amigo. O direito dá direito. Temos 3 situações. Primeiro, nós temos a questão geral que você falou, dos imóveis que não são entregues no prazo. Segundo, nós temos essa situação da sua obra que vai sair, eu tenho certeza, e a gente vai gravar um programa lá maravilhoso, lá tomando um espumante na inauguração. Belíssimo, belíssimo. Já me sinto convidado. Com certeza. Tá gravando. Agora, massageado o seu ego, a gente tem que analisar se no caso dessa sua contratação, do seu contrato, qual é o padrão de acabamento, se é que foi constado no contrato essa informação, essa especificação de material de acabamento.
Por quê? Se o contrato, venhamos e convenhamos, eu sei que você não é profissional, você. Sim, perfeito. Na área. Lógico. Não, né? Mas tem aquela casa de ferreiro espeto de pau. Então, se você não analisou ou você não submeteu o seu contrato para ser analisado por um advogado especialista da área, não é? Isso não é papel dele dizer que cadê o acabamento? Mas poderia calhar de ter. Então, se o seu contrato ele não especifica como é que tá aquele padrão de acabamento, amigo, você tá em maus lençóis, tá? Você tá em maus lençóis. Isso é uma situação. Então a gente precisa saber, no caso concreto, literalmente, né? No caso concreto, como é que tá a questão lá do acabamento. Tá. Não é? Ponto. Não concordo também com o Renato. Veja, eu tô desagradando todo mundo. Tô com medo até de do programa não ir ao ar. No caso de Renata, eu não acho que seja escusa para a construtora se você, no meio do caminho, teve modificações do projeto, isso ser uma causa de atraso da entrega do empreendimento. Não, do apartamento. Do seu apartamento. Do próprio apartamento em si. Essa situação... Aí, tudo bem. Essa situação... Não, é porque ela falou em uma coisa e eu vou chegar na questão geral. Tá. Do que a gente, às vezes, vê acontecendo no mercado. Nessa situação específica, inclusive, creio eu que quando você contrata essas modificações, é de bom tom que a própria construtora já faça um reajuste, inclusive informando que, de acordo com a aprovação daqueles itens, você vai ter um recálculo na entrega. E isso é uma questão de pura boa-fé. Pura boa-fé. E pontualmente agora, cliente. A terceira situação que você falou é... não, mas todo empreendedor, todo incorporador sabe que não vai entregar a obra no prazo. Muitos. Veja, mais uma vez eu digo, podem, de fato, existir problemas que impeçam essa entrega de forma tempestiva, tá? Mas hoje nós estamos, só para a gente concluir esse ponto, que é um ponto bem importante, nós tivemos uma alteração legislativa em virtude da Lei 13786 de 2018. Essa é uma lei que entrou em vigor dia 27 de dezembro de 2018, que diz que, a partir dos contratos assinados daquela data, o próprio incorporador tem o direito de prorrogar aquele prazo inicial de entrega por até 180 dias. Tá? Isso, na verdade, foi uma inovação legislativa. Antes dessa data, a gente não tinha essa determinação na lei e a gente ficava aí ao sabor da jurisprudência. Inclusive, antes disso, você tinha a possibilidade de pedir a resolução do próprio contrato, né? Que é justamente o fim do contrato, com a devolução integral dos valores a serem custeados pela construtora, além de outras questões de natureza indenizatória. E hoje em dia, não, você tem esse prazo que é chamado, né, pela legislação, o prazo de tolerância, para que você possa concluir aquele empreendimento. Tanto é que dentro desse prazo, na atual redação da Lei 13786, alteração da 4591, você nesse período não pode cobrar nenhuma responsabilidade da construtora. Porém, após esse prazo, lhe é facultado a possibilidade de resolver o contrato por inadimplência da construtora com o pagamento de algumas indenizações. Então, tem esse cenário, então o construtor ele não fica tão confortável e o consumidor também não fica simplesmente aguardando sem poder fazer nada. Muito bom. Eu só faço o fechamento desse tema, parabenizando as suas colocações. Eu percebi que ela foi bastante holística, bem abrangente, contemplou aí as partes. Entendi o que a Natinha colocou também. Eu só faço um registro de que, no geral, existem todos esses componentes jurídicos, inclusive também técnicos da engenharia, que tem todo sentido. O que eu quis me referir, e aí eu digo até que com pouca frequência, pelo que eu percebi, é meio que está diminuindo, que é o chute. Existe um chutômetro de alguns, dizendo que vai entregar naquele mês, que é porque é o seguinte, quanto mais rápido se entrega, mais rápido se vem entrar naquela data, aí já sabe que vai dilatar. E isso é essa coisa que eu fico assim, acho que o cliente, é por isso que o direito tem ajudado muito nesse processo, né, nesse fechamento das relações entre construtor, o cliente, o condomínio, tem ajudado muito, porque eu já vi muito isso. O cara sabe que não vai entregar naquele mês, aí ele bota ali e aí depois fica empurrando. Agora, graças a todas essas técnicas, tem melhorado. Mas até também pelo desenvolvimento dos padrões de construção, esses prazos de construção, cada vez mais, eles têm diminuído. Sim. E deixa eu lhe dizer,
de fato, é extremamente desconfortável para a construtora você ficar com esse problema de atraso de obra. Então, realmente, uma empresa profissional, ela não chuta, porque ela não chuta, porque, de fato, a própria incorporação, pela sua complexidade, ela requer toda uma série de programações. Então, na verdade, uma empresa profissional, ela não chuta. Ela pode ter algum percalço, mas ela de fato tem essa. E ela avisa. Até porque a gente não quer briga. A gente quer comprar o apartamento, quer entregar o apartamento e quer receber o apartamento. Quer que o cliente fique quer ir morar. Exatamente. Eu me dou construtora, quer que o cliente fique satisfeito e indique aos outros clientes que é a melhor. Claro. Agora existem problemas, né? Existem problemas. Eu me dou por satisfeito e eu contrato o Dr. Tiago. Gostou? Que coisa boa. Estamos aqui falando sobre entrega, problemas e soluções nas edificações. Então, a gente já falou aí sobre as entregas e agora vamos focar, assim, nos problemas e nas soluções desses problemas nas edificações. O que é que eu percebo, Tiago? Que quando a gente entrega um apartamento, os clientes não fazem o uso daquelas manutenções, né? Quando está naquela fase do uso e manutenção da sua unidade. Eles não fazem aquela manutenção preventiva. Ô, Tiago, por que as pessoas não seguem à risca essa manutenção? Eles ficam sem saber de nada e acham que tudo é responsabilidade da construtora, que nesses 5 anos a construtora vai arcar com tudo. Enfim, e culpa a construtora por todos aqueles problemas que, por falta de manutenção, ocasionou aquelas manifestações patológicas. Isso é um problema, isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade que a gente constata. E a importância de a gente estar aqui hoje, conversando diretamente aqui da FEICONDE, inclusive juntamente com a FEICONDE, fazendo o primeiro Congresso Alagoano de Direito Condominial. Muito bom. É justamente chamar a atenção do síndico para a gente poder potencializar informações, para a gente poder divulgar o conhecimento, essa iniciativa de vocês. A gente não sabe a real abrangência de um podcast desse. O que a gente pode dizer é que, de fato, o condômino, não é? Ou o próprio proprietário, até porque essa situação não é só para a vida condominial, mas você tem que seguir necessariamente, porque senão o único prejudicado será você. Você não vai poder, você vai ter uma depreciação maior do seu bem, você vai ter, então, um prejuízo financeiro iminente. E até porque sabemos, e estávamos discutindo isso, né, há pouco também com o pessoal da engenharia, que as correções ela tem um custo até 5 vezes maior do que as questões preventivas. Então, tudo é um prejuízo. Então, a gente tem que despertar para essa cultura, né? Até porque não adianta, se você não cumprir sua parte, não adianta você vir até o meu escritório, porque eu, de forma bem responsável, eu estou falando assim de forma bem singular, mas potencializando para todos os nossos colegas que atuam nessa área. Nós temos que fazer essa leitura, nós temos que fazer esse raio-x e dizer, amigo, não cabe uma demanda, a gente não pode aventurar. Tá? A gente não pode aventurar, a gente tem que profissionalizar o mercado. Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente fomentando, qualificando para a gente ter, sim, demandas assertivas quando, de fato, elas forem devidamente caracterizadas. Essa é a nossa preocupação. Que conteúdo maravilhoso. Eu gostei, inclusive, da palavra-chave, né? O primeiro juiz da causa. Muito bom. Tiago, tu sabia que tá acabando o nosso podcast? Mas... Caramba! Não, mas não é acabando. É porque a gente acabando esse episódio. Você volta, não tem nada. Não tem problema. Eu já dou satisfeito demais. Esse encontro foi muito legal. A energia de vocês é muito boa. Eu tinha aqui mais umas 8 perguntas para fazer e as minhas são sempre daquela tipo, viu? Mas veja, é uma dinâmica interessante, porque você sabe que a gente tem, às vezes, muita conversa e muita conversa e muita resposta tão somente voltada para as grandes estruturas, as grandes incorporadoras. E o condômino, e o consumidor, por si só, às vezes, ele não é respondido no todo. Então, sinta-se à vontade. A gente pode, num segundo momento, falar só sobre dúvidas, inclusive, do consumidor. Lógico, teremos o maior prazer em respondê-las de forma responsável, ainda que às vezes contrariando o pretenso. Mas é isso, eu sou do contraditório, eu sou da provocação, eu gosto disso. Eu faço sempre, às vezes, do ouvinte que está um pouco à margem da essência, do mérito da questão. Claro. Não é porque, assim, tem muitas pessoas que já estão bem esclarecidas, maravilha, e os que não? Aí, para isso, a gente provoca e puxa pelo convidado, principalmente quando a gente vê um convidado assim, competente, capaz, que sabe o que está falando. Isso Tiago, é muito bom. Eu quero deixar o espaço agora para você fazer seus agradecimentos, suas considerações, inclusive dizer a todos aqueles que estão te escutando onde pode te encontrar.
Caso alguém tenha curiosidade, tenha interesse em procurar seus serviços, aproveite esse espaço agora e faça o pitch. Incorpore uma sustentação oral. Na verdade é interessante, eu vou repetir, né, rapidamente minha fala, de dizer que a gente, através da própria OAB, né, das comissões que a gente participa, através da própria Associação Nacional da Advocacia Condominial, do próprio Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que nós participamos ativamente, o nosso objetivo e a nossa busca é qualificar o mercado e transmitir informação qualificada. Tá? Eu acho que esse tem que ser o primeiro papel do advogado que se franqueia e se lança a ser especialista em determinada área. A gente tem que potencializar conhecimento e aí, qualificando o mercado, a gente se qualifica e todo mundo cresce junto. Eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar no dia de hoje. Que massa. E quem quiser te encontrar, quais as tuas redes sociais? Sim. Vocês podem seguir a gente lá no thiago.carvalho.oliveira no Instagram. Vamos lá. Thiago sem o H, tá, gente? Thiago sem H, .carvalho.oliveira. Detalhe, o cara também tem... A esposa dele é Renato e o filho dele é Matheus. É pernambucano e torce pelo esporte. Exatamente. Já pensou, Rita? Naturalizado e naturalizado alagoano, maceuense. Meu filho, inclusive, é maceuense. Muito bom, muito bom. Lembrando que hoje, me permita, amor, estamos aqui hoje revitalizando a marca do podcast, que é Renge Podcast, um papo de arquitetura e engenharia, muito bom. Exatamente dando sequência ao nosso papo de engenharia. E aí tem tudo a ver e a gente segue a pauta, né? Assim? Eu quero agradecer a todos que estão nos escutando, ao Thiago por estar aqui conosco. Foi muito bom e proveitoso esse nosso bate-papo. Obrigado, o prazer foi meu. E eu quero dizer a todos vocês que toda terça-feira, às 12h30, tem um episódio novo do nosso Papo de Engenharia. E se você ainda não nos segue, vai lá, segue a gente. Segue a gente e encaminha esse episódio para várias pessoas nos grupos de WhatsApp, de família, de todo mundo aí que vocês conhecerem. Muito obrigado. E quem quiser me achar, o meu Instagram é @renata.renge e da minha co-host é ritasouza.arquiteta. Muito bom. Tchau e até o próximo episódio. Forte abraço. Fui.